Olá! Tudo bem, seu Xaxá? Tudo bem comigo e você, dona Tati? Tudo bem, eu sou Tati Presser, psicóloga, educadora sexual. Estamos aqui para mais um Pode! Eu sou o Pode Xaxá Fernandes, eu sou mentor de relacionamentos femininos. Feminino. Tem essa femininos. Mas é também, no final das contas, muita coisa é tudo igual, né? Só tem alguns detalhes, assim. Eu acho. Muita gente fala assim, por que você, Xaxá, não também faz isso pros homens? Eu falo, cara, porque a linguagem é um pouquinho diferente, aí dá um maior trabalho, assim, fazer pros dois. Eu tive que escolher um lado, eu escolhi o lado bom, né, das mulheres. Sim, mas a gente pode ampliar também, fazer para os homens e para as mulheres, porque é exatamente o que você falou, é a linguagem, a forma com que se fala, né? Que eu acho que é diferente para um homem como para a mulher. Mas hoje a gente explica nosso tema hoje, o Xaxá vai poder explicar direitinho. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, no sentido se realmente é possível você ter tudo numa pessoa só. Aquela coisa assim, bem sex life, se você já viu a série, né? Porque tem lá aquela tensão, eu fico com meu marido, que ele é bacana, bonito, me dá, né, enfim, eu acho que é conforto. um ótimo exemplo pra você falar. Eu não vi Sex Life, gente, porque eu tenho implicância em tudo que tá na moda, mas eu vou ver alguns dessas que a gente tem essa intenção de comentar a série também. Mas assim, explica um pouco como é que tá a personagem pra gente meio Bom, vamos lá. Pra quem não basear. viu, e também, ao mesmo tempo, sem dar spoiler, é Tá. simples. Toda a série Sex Life, que tá na Netflix, ela passa da seguinte maneira. Tem uma protagonista, a Billy, e ela tá casada já, enfim, tá com uma vida bem estável, aquela vida bem do sonho americano, né? Sim. Família, casa, o marido perfeito, gente boa, bonito, trabalhador, filhos, carro, ou seja, a vida dela tá estabilizada. Certo. Só que sexualmente, a vida começa a ficar meio sem graça. E ela tinha um passado de muita diversão, ela é uma pessoa livre, ela, enfim, fez tudo que ela podia na juventude dela. Aventuras, né? Aquela coisa do novo, do arriscado. Sim. E esse passado dela, basicamente, foi construído com um cara, uma pessoa que marcou muito ela, né? Então marcou muito especialmente do ponto de vista sexual, dessa coisa da novidade. Esses professores sexuais, essas coisas, eles marcam. Marcam, claro que marcam. Marcam. E aí, ó, ela tentou na época ter um relacionamento com ele, não conseguiu, enfim, tiveram vários problemas, ele era um cara muito instável, né? Ele tinha problemas com o pai e tudo mais, aquela coisa toda. E As pessoas mais intensas são e mais assim aventureiras sempre tem questões, né? Sempre. E aí toda a questão isso. é sobre isso, assim, né? Ela se coloca ao longo são 8 episódios, né? 45 minutos cada um. E ela vai tentando saber, entender, né, o que ela sente. Se ela quer voltar para aquele cara, ou se ela sente saudade somente daquele momento, da novidade, ou se ela consegue transformar dentro da relação dela algo parecido. Então, isso é uma hipótese para ela? Transformação? É uma hipótese. E geralmente eu acho que não é, né? Quando a pessoa pensa num caso como esse, né? Não vi a série, mas eu vou ver, gente. Eu acho que geralmente ela não pensa nessa hipótese, é a transformação, porque é o que dá trabalho. E aí que tá, esse é o ponto, ó. É muito comum eu receber mulheres que colocam essa situação, do tipo, Xaxá, meu marido, exatamente como a série, ele é um cara bacana, gente boa, não tem nada de errado com ele. Só que eu não tenho mais tesão, né? Assim, nós já tivemos no passado e agora eu tô conhecendo outras pessoas, enfim, eu conheço, né, no meu dia a dia, no meu trabalho e tal, e eu me sinto com a vontade de mergulhar nesse mundo. Mas eu me sinto culpada, porque o meu marido não tem nada a ver com isso, eu não quero traí-lo, e eu não consigo ter, assim, falta só o só. Esse negócio, né? Os 15%, vamos chamar assim, né? Mas esses 15% fazem diferença. E aí, como é que faz? Acho que é mais do que 15%, mas sim, faz diferença. Mas assim, a minha pergunta seria, aí realmente é uma pergunta, porque os casos que me chegam, geralmente eu vejo que a pessoa identifica isso tudo, mas ela não consegue ver, por mais que seja o cara, seja gente boa, isso, aquilo outro, ela não consegue ver esse cara nesse lugar do cara mais aventureiro. Não que ela não sinta nenhum tesão, né, nele, não, né? Especialmente porque, assim, quando você não tem admiração pela pessoa, quando a admiração acabou, aí realmente o tesão é muito complicado. Sim. De você reverter isso. Total. A não ser que a pessoa vai fazer um trabalho em si, vá ela com ela mesma, e que de repente aquilo volte a despertar e você volte a ter essa admiração,
Mas sem esse fato, aí sim, eu acho que é uma coisa muito mais seca, não dá, né? Nem pra você trabalhar essa questão. Porque se você realmente olha pra aquele cara e faz, ai, vergonha alheia, não dá a menor vontade de transar com essa pessoa. Verdade. Agora, se eu vejo mesmo assim que algumas mulheres que não é essa falta de admiração, que a pessoa fala assim, não, o cara é legal, ele é um pai bom, ele é uma pessoa boa, whatever, ele é mil coisas boas, mas ao mesmo tempo, tô fazendo aqui um pouco da advogado do diabo, gente, ele não deixa esse cara meio que tá nessa posição de ser um possível como ex, um possível animal, blá, 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 ela não coloca essa pessoa nessa posição. Tipo, você pode ir para todas as posições, menos essa. Porque essa é para o... É um pouco como o homem que vê a mulher como virgem imaculada, entendeu? E não pode ver como diziam antigamente, como puta, tem que ser virgem na... Lembra? Mulher pra transar, mulher pra casar. Exatamente. Pensavam muito nisso. Será que a mulher também não faz um pouco isso? Eu acho que sim, eu acho que pode ser, né? Que na cabeça dela ela tem essa divisão, né? Sabe? Tem o homem putão, né? O cafajeste que marcou ela. Sim. E tem o não misturar os papéis. Eu acho que essa é uma grande possibilidade, assim. Eu penso assim, ó, de fato, a gente tem um negócio que atrapalha muito nos relacionamentos, que é o seguinte: a gente quer ter uma certeza de que nós somos o melhor em tudo para aquele parceiro. Então, por exemplo, se nós pudéssemos abrir um ranking hipotético, é óbvio, estatisticamente falando, que a gente não ia ser o melhor em tudo para aquela pessoa, né? Assim, do tipo, não, olha, assim, evidentemente ninguém vai falar isso pro outro, vai falar assim, veja só, em termos de sexo, você foi o terceiro, ou terceira, né? Em termos disso e tal, mas... É óbvio que existe isso, né? A gente não consegue gabaritar e nem precisa, é o que eu falo. Assim, primeiro, nem seria possível, né? Assim, não seria possível, porque assim, é pulsão de vida. Se você tem absolutamente tudo, por que a gente não quer uma pessoa perfeita do nosso lado? Você não tem motivo para andar. Então, assim, a falta é extremamente necessária, porque a falta é o crescimento. Entendeu? Quando você não tem, você vai à busca de, ou juntos ou separado, e você cresce nessa experiência. Se você tem tudo, você não vai crescer nada. Você vai viver uma pessoa. Você vai ser uma pessoa mimada que não tem porra. Não tem necessidade de correr atrás de absolutamente nada. É isso, eu vejo assim, as mulheres, especialmente, porque tem aquela coisa do amor romântico, sofrem por exemplo, se comparam com ex. Essa coisa, cara, mas qual a diferença? Ex é ex, já foi. Sim, né? Se a pessoa tá com você, é porque ela quer você, o conjunto da obra. Não importa que eventualmente aí seja mais bonita, não importa que seja mais... Assim, é passado, acabou, né? Então, assim, eu vejo que é muito difícil, assim, quando a gente... É o que você falou, pegando sua fala, assim, ó, você ter tudo 100% numa pessoa só. Até porque um relacionamento envolve sexo, envolve a parceria, envolve os planos de vida, né? Envolve filhos, envolve ambição, envolve tanta coisa. É sociedade mesmo, financeira. Sim. Então eu vejo assim, como a maioria dos relacionamentos ela é fechada, monogâmica, esse desafio se torna ainda maior, né? Sim. Já que você não tem essa possibilidade fora. Porque, por exemplo, e eu não estou aqui defendendo o que é melhor, se é relacionamento aberto, fechado, não é isso, mas assim, um casal que consegue viver um relacionamento aberto bom, ele já tira uma tensão de dentro dele. Ou seja, ó, sexo a gente pode ter com outras pessoas, dentro de uma regra, claro. Mas na verdade, se tira uma tensão e de certa forma pode até ser de uma forma cômoda, porque teria como você fazer isso até sem abrir. Exatamente. Pode ser que isso também lá na frente tenha um preço, né? Mas a questão é o seguinte... Dizer, não se você leva numa boa, gente... funciona, né? Funciona super bem, mas... Mas pelo menos existe uma válvula ali de escape, né? Não tá tudo 100% assim em cima do casal. Mas como essa não é uma opção para a grande maioria das pessoas, né? Aí a gente volta para a questão do relacionamento fechado. Eu acho que assim, no final das contas, a gente tem que entender que a gente nunca vai ter tudo. A gente vai ter o melhor pacote possível, né? Dentro daquilo que a gente se propõe para aquela fase. Eu não sei se eu tô velha, mas ainda, será que não isso, assim, eu vejo muito infantil esse pensamento de você achar que vai ter tudo, né? De que vai ter todos os lados perfeitos, assim, não sei. Será que não é uma infantilização feminina, esse sonho da princesa, do castelo? Isso, eu acho assim, o amor romântico, ele eleva as expectativas lá em cima, né? Você tem que achar a pessoa, aquela que vai te fazer feliz pro resto da vida, etc. Então não tem espaço para defeito aqui. O príncipe não tem defeito, né? A princesa não tem defeito. E nós somos todos imperfeitos. Eu sempre digo o seguinte para minhas alunas, as minhas seguidoras, eu falo assim, olha, você tem que escolher aquele cara
cujos defeitos você consegue lidar, porque ele também vai fazer isso. Exato. Tem defeitos que você não consegue lidar. Basta, às vezes, por exemplo, eu sou extremamente organizado. E, felizmente, minha namorada é extremamente organizada, né? Não chega a ser toque, nem isso. Mas, assim, eu gosto da casa arrumadinha, cheirosinha e tal. Eu não conseguiria lidar, por exemplo, com uma pessoa que é desorganizada, né? Então, às vezes, a pessoa pode ser maravilhosa, gente boa, não tem defeito nenhum. Sim. Mas essa característica dela inviabiliza. E, às vezes, são coisas ligadas a valores, por exemplo. Tipo assim, a pessoa é mega religiosa e o outro não é, ou é de uma religião totalmente diferente. Às vezes, não é que a pessoa é ruim, é que não dá esse encaixe que as pessoas buscam na perfeição. Então tem esses pontos realmente que quebram o acordo. Então tem certos pontos que não tem como você formular um contrato, digamos, né, entre duas pessoas, que não tem como você embarcar numa relação. Então certos pontos assim. Mas, partindo do princípio que todos temos que ceder, porque mesmo que você aceite, né, todos os pontos da pessoa, que não são como você, mas não é como você, mas você vai ter que ceder, você aceita, né? Você aceita, mas vai ter que ceder. Mesmo que a gente tenha esses pontos todos, como a gente vai conseguir, então, viver algo dentro... O ideal, gente, eu acho até falar viver o ideal, acho uma coisa de já se preparar para a frustração, porque o ideal realmente não tem, não adianta, blá, 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 entendeu? Mas o que a gente aceitaria, voltando pro início, como é que a gente conseguiria, o que era? Aceitar... Aceitar, assim, achar o maior equilíbrio entre essa questão sexual e a questão da estabilidade, né? Enfim, porque é difícil, assim, tanto na série tem uma fala lá, onde um terapeuta fala assim, ó, você já parou para pensar que é muito difícil você conseguir na mesma pessoa que te dá proteção, segurança e estabilidade, este outro lado que hoje você faz falta, que é da aventura, né, do risco, porque realmente, de certa forma, ele tem razão, porque são perfis, né? Sim. Então, na série, os dois homens que dividem a atenção da protagonista têm características totalmente diferentes. A questão é a seguinte, é uma escolha, né? Existe a escolha de trair, né? Para quem acha que é válido, eu não concordo. Mas, assim, existe essa escolha. Mas vai causar dor para muita gente, né? Então, assim, mas interessante o que você estava falando no início, que o psicólogo pega um contraponto do protetor, sim, né? E do outro que é o aventureiro. Eu não acho que sejam contrapontos, não acho que tenha que ser uma coisa ou outra, mas sim, existem personalidades que vão ter mais essa coisa do homem protetor, da segurança, do vem aqui, do que eu falo por nós, e do aventureiro, aonde o relacionamento é bem mais equilibrado entre homem e mulher, né? Então, ambos têm os mesmos direitos, vamos se aventurar, blá, blá, blá. Não acho, gente, que seja uma coisa contrapondo a outra necessariamente. Mas sim, pode ser que alguns homens não consigam viver essa duplicidade. Em algum momento proteger e em outro momento largar, né? Tipo, viver a aventura, largar e não ter a pessoa como a primeira prioridade, digamos assim. Eu acho que o grande desafio é fazer a escolha, né? Toda escolha, a gente fala aquele clichê, mas é verdade, implica em renúncia, não tem jeito. E assim, isso pode ter, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, assim, de uma mulher que tem um homem legal, bacana, mas que ela já não tem mais isso e tudo mais e tal. Pode ser que aquilo que aquele homem tinha a oferecer foi muito importante dentro de um determinado período da vida. Sim. Mas pode ser que esse ciclo tenha acabado. Sim. E ela precise de um respiro, precise se renovar. Podem acontecer muitas coisas. Esse homem pode achar que, não, eu também quero embarcar nessa jornada, né? Mas o fato é que, assim, primeiro... Mas ela propõe isso pra ele? Eu acho que, assim, sim, né? Ela propõe de certa forma. Por exemplo, ó, tem uma pessoa que eu ajudo também, que foi minha aluna, e ela viveu isso, e no caso dela foi o melhor dos mundos. Vamos ver. Porque ela tinha exatamente essa situação, ela só teve ele como homem, na vida toda. E ficou 25 anos casada. E ela falava, Xaxá, eu gosto muito dele, ele é meu parceiro, ele é meu amigo, mas sexualmente eu só tive um homem na minha vida. Sim. E ela é super bonita e tal, e aquela coisa toda. Então, assim, ela não queria nem trair nem largar. E ela passou mais de um ano tentando falar assim, cara, vem comigo, vamos fazer umas coisas aqui diferentes, vamos ousar e tudo mais e tal. E depois de muito tempo ela conseguiu. E aí ela até falou assim, que ele hoje fala assim, cara, se soubesse que era tão bom assim, eu já tinha feito há mais tempo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver uma pessoa conseguir renovar o ciclo de uma relação tão longa. Sim. Porque é assim, ó, você que
tá junto há muito tempo, tá casada e tudo mais, tá? Eu fiquei casado há muito tempo. A gente sabe que são ciclos, né? Você começa um ciclo, de repente aquele ciclo se esgota. Aí você tem que criar um novo relacionamento dentro do próprio relacionamento, né? E aí vai outro, e assim, alguns casais conseguem até o final, são poucos, né? Final da vida, mas a maioria vai parar em algum ciclo, né? Vai chegar assim e falar, cara, esse aqui eu não dou mais conta não. Assim, tipo, você quer ir pra lá, eu quero ir pra cá, e agora a gente vai ter que tomar uma decisão, né? Então, assim, essa é a parte complexa do relacionamento. Pois é, mas a minha grande questão é justamente isso. Eu acho que as pessoas pulam um passo, né? Então, que é realmente pegar e trabalhar a questão. Porque, tipo assim, quando a gente fala sobre sexualidade, sobre se aventurar, não necessariamente tem que ser abrir a relação. Sim, claro. Né? A gente pode estar falando em se aventurar com... em vez de transar de papai e mamãe, agora a gente vai fazer a grande aventura de transar de 4. Para algumas pessoas, eu tô botando uma piada aqui meio irônica, mas para muitas pessoas isso sim seria uma grande aventura. Mudar de posição, trazer um sex toy, junto, exatamente, ir no sex shop, ver um filme junto, blá, blá, erótico, né? Enfim, inúmeras questões que não envolvem terceiros. Exatamente. É dar uma chacoalhada na relação. Transar na rua. Transar em lugares proibidos. E a pessoa, só que a pessoa, ela parte do seguinte princípio. Então então a gente quer dar uma chacoalhada na relação e blá, 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 então vamos fazer isso, aquilo. Primeiro, ela esquece que ela tem que dar uma chacoalhada na sua própria sexualidade. Sem dúvida. Então isso é um trabalho solo. Entendeu? Então, lá na hora de você se masturbar, começar a fantasiar com coisas diferentes, entrar em contato com, de repente, eu até brinco que o melhor do filme pornô são as categorias do lado, que você vai ter, tipo, algumas ideias que você nunca teve, vai despertar interesses diferentes, você vai utilizar brinquedos, enfim, qualquer coisa dessa novidade, primeiro a gente tem que fazer solo, porque isso vai justamente duas coisas, abrir os horizontes e despertar desejos que não existiam antes. Então, é justamente isso que a gente está atrás, né? Então, para começo de conversa, só para vocês entenderem que a gente não está aqui mandando todo mundo ir fazer uma orgia, tá? Ou fazer um sexo 3, 4, 5, 7, ou abrir a relação, cada um sai com uma pessoa. Não necessariamente é isso. A minha questão é que eu acho que as pessoas chegam nesse ponto e não estão dispostas a trabalhar. Nem em si mesmas, como eu acabei de fazer, porque se encarar sexualmente é algo difícil, não é algo simples, tá? Por inúmeros motivos, a sociedade, a gente associar a sexualidade a pecado, achar que a gente está fazendo errado, blá, blá, blá. E porque dá trabalho mesmo, entendeu? Especialmente relacionamentos de mais tempo, você fica com preguiça. Real oficial. Essa mulher... porra nenhuma. O homem também fica com preguiça também. Fica com preguiça de transar, fica com preguiça de pensar em coisas diferentes. Um homem, aliás, como ele... em geral, vai chegar ao orgasmo durante a transa, muitas vezes ele não sabe que existe muita coisa melhor, e pra ele é meio que um cavalo que tá andando assim, porque mal bem ele tá gozando. No final da transa ele tá chegando ali onde ele quer. Geralmente o questionamento é da mulher, porque ou ela tem uma dificuldade maior de chegar no orgasmo, etc e tal, mas assim, ele, quando você apresenta uma coisa diferente, ele faz, que interessante! Então não é algo que ele vai ter uma reação negativa, mas é algo que ele aceita porque ele tá tendo a satisfação mínima da relação sexual. Certo? E a mulher, a gente mede de forma diferente. Não é necessariamente se você gozou ou não gozou, né? O sucesso da transa, né? O sucesso do sexo. O homem, a medida é se gozou ou não gozou. Para homens em geral. Então, assim, a minha questão... Então, por isso que eu tô falando um pouco mais da mulher e também do homem hoje em dia, que pode parar e avaliar que não é apenas isso. O fato de ter gozado, ele tem uma vida sexual ok. Mas eu duvido que a galera tá encarando esse trabalho. Eu acho que é mais fácil olhar pro lado, encontrar outra pessoa e estar na mesma situação daqui a 5 anos. Exatamente. Eu acho que essa coisa de buscar fórmulas rápidas, né? Que todo mundo acaba tentando, né? Em vez de... Porque você tocou no ponto certíssimo. Dá trabalho você olhar primeiro para si, né? E depois para o seu parceiro e começar a reconstruir essa história.
Eu vejo assim, essa questão toda, a mulher às vezes, por exemplo, ela tem uma prioridade muito grande em ter segurança. Essa coisa que eu falo, você precisa de um cara para te dar estabilidade e segurança. É como se ela não fosse capaz sozinha de ter isso. Tanto que tem pessoas que eu acompanho assim, que saem do relacionamento, aí depois que vem que a coisa é mais difícil, porque vai ter que começar uma vida solo, tudo mais, então fala, mas ele tá pedindo pra eu voltar porque não sei o que e tal, ele tá carente, aquela coisa meio até maternal, né? Assim, fala, mas eu preciso cuidar dele porque eu me sinto responsável. Olha o que ela fala. Me sinto responsável, vai que ele faz uma besteira com a vida dele e tal. Aí ela já emenda nesse papo. E outra coisa, bem ou mal, aquela vida eu não tinha, né, esse carinho, mas eu tinha segurança, eu tinha estabilidade, né? Então, até que ponto a mulher não se sente capaz de conquistar isso também por si só? Se a opção dela for de sair do relacionamento, ela precisa estar preparada, ela precisa entender que ela pode ter tudo. Ela, inclusive, pode reconstruir um outro relacionamento com qualquer pessoa. Mas ela sempre se culpa de que ela abriu mão da segurança. Então, muitas vezes, ela anula essa parte sexual todinha para ter a tal da segurança, da estabilidade, da família, dos filhos, né? E o homem, eu acho que talvez até inconscientemente ele sabe disso e ele joga com esse argumento, né? Do tipo, olha, você vai acabar com a nossa família, que não sei o quê, que pé. Quando ela resolve sair, né? E aí ela fala, tá, vai, eu não tenho sexo nunca. Vamos para um caso extremo. Eu não tenho mais sexo, mas que tudo bem. não é nem tão extremo, né? tá, gente? É Muita verdade. gente não transa. Muita gente não transa, é verdade. Tati, sabia que eu fiquei impressionado com esse dado, cara. Eu achava que isso era lenda, mas depois que eu comecei a conversar com as pessoas e ver, eu falei, nossa senhora, o negócio é pior. São anos a fio, às vezes são 3 vezes por ano, às vezes... mas muita, gente, muita. E quando eu falo muito, eu tô falando pra lá de 50% das pessoas, tá? A não ser que seja realmente uma coisa cultural. Onde não acontece isso tanto, por exemplo, no Nordeste, onde é culturalmente mais habitual transar, às vezes, e gente, isso não é preconceituoso, isso é fato, por falta do que fazer, tá? Porque às vezes não chega a tantas atrações e tal. Agora com a internet não sei como é que vai ficar isso. Mas muita gente simplesmente não transa. É verdade, é verdade. E é triste, né? Porque acho que o planeta ia ser tão mais tranquilo se todo mundo tivesse uma vida sexual bem resolvida, né? Exatamente. Porque pega essas tensões e elas explodem em diversas outras áreas, né, da vida. Não tem jeito, você tá ali. Você pode. Tem gente que eu acho assim. A mulher, até talvez pelas questões culturais, ela se convence mais fácil de que aquilo não é tão importante para ela. Não é isso. É que acontece? O homem, ele não consegue se acostumar a ficar sem sexo, tá? Então o homem, ele vai pelo menos se masturbar ou ele vai dar uma puladinha de cerca, porque o sexo pro homem é desestressar, ele precisa daquilo meio que para esvaziar, tá? Pra mulher, ela se acostuma. Então, a mulher, por exemplo, sempre falo, eu coloco a Jane Fonda como exemplo, né? Jane Fonda é uma puta mulher e ela deu uma entrevista uma vez que ela tava 7 anos sem namorado. Aí o cara perguntou, mas e aí, como é que você faz? Ela falou, sexo solo, né? Que no caso é masturbação. Aí ela falava, you have to use it or you lose it. Você tem que usar ou você perde. A mulher se acostuma. Então, se ela tá 1, 2, 3 anos, ela se acostuma. Isso significa que faz bem? Não, porque a gente tem, né? O ditado popular, mal amada. Então, a mulher, a energia não circula, a coisa não anda, ela fica mal-humorada, mesma coisa, como você falou, vai ter efeitos e esses efeitos serão sérios. Mas existe essa questão. A mulher acaba assim, tem muitas mulheres que podem passar 10 anos sem transar. O homem é quase que impossível. Exatamente. Entendeu? São motivos diferentes. E você acha, vamos lá, então voltando aqui à questão, né? Porque a gente vai ali... Você acha possível, por exemplo, você está muito tempo junto com isso, maravilha, né? Vocês têm, poxa, uma vida que flui, que é uma vida legal de casal ali juntos e tudo mais e tal. E você sempre diz aqui que o sexo continua bacana. É muito louco isso, né? Então, assim, me conta um pouquinho, assim, o que você acha que vocês fizeram que mantém isso? É possível, você está mostrando, é possível, eu estou há muitos anos com isso, a gente tem uma vida de família, de filha, tem... Eu fico literalmente arrepiada, tá? É meio mico falar isso, mas é real, assim. E ele também, que eu sei, que eu vejo. Então é uma coisa, tipo, realmente que a gente conseguiu ter e manter um relacionamento sexual onde realmente o lance é bom. É bom. Não é pra inglês ver, não, né? Tá de falar assim, né? É um lance bem interessante. E aí eu fico pensando um pouco. Você me falou uma coisa assim no início que estava falando do personagem, sobre esse contraponto, o protetor contra, né, essa pessoa. O Niso não é essa pessoa protetor. Entendeu? Não é mesmo, não é dele. Ele não é dele, me incomoda, inclusive, sabe? Tipo,
ele não é protetor nenhum. Tipo, ele é mais fácil me largar assim na frente do carro, vai, seja atropelada, e ele, foi, como é que tá? Sabe, assim, ele é mais nesse nível. E sim, para uma mulher é extremamente irritante, porque você acha que o instinto da mulher é querer um cara que vem, né, e te protege e tal. Mas aí pensando, assim, até quero ver a série e pensar um pouco mais sobre isso, se não é um contraponto realmente muito... Eu não acho, tá, gente, que o cara que é protetor não possa ser um cara upper na cama, tá? Outra questão, mas é algo que eu vou pensar, a gente ainda vai falar sobre isso aqui. Uma outra questão... Eu acho que, obviamente, minha profissão ajuda muito, porque eu falo sobre sexo e penso, né, o tempo todo, tudo é relacionado a sexo, então eu acho que isso ajuda, eu vou descobrindo coisas novas, etc e tais, mas é aquela mesma questão de como seres condicionáveis, a gente se condicionou a sempre ter uma transa que não seja previsível. E, de novo, gente, faz mais de um ano que eu não boto um vibrador na minha cama, entendeu? Não é nada por conta de vibrador ou fantasias. Eu não faço uma transa 3 há, sei lá, mais de 10 anos. Então, não é algo nesse sentido. É se condicionar a sempre ter o fator surpresa na cama. E aí isso vai trazer a descarga hormonal e vai fazer com que isso cresça. Nunca é a mesma coisa. A transa nunca é igual, entendeu? As coisas, o roteiro nunca é igual. E a gente, eu acho que tem muito isso também. Eu separo muito o papel do Niso como homem pai, como um papel como homem e ser sexual. Então, assim, eu não misturo muito essas estações. Nunca misturei. Então, assim, desde que eu tive minha primeira filha, a criança tinha que estar dormindo 9 horas da noite, porque depois era meu tempo com ele. E a gente, assim, a maternidade, a coisa de ser mãe, sim, eu tenho isso também, eu cuido do Niso e tal, papapá, mas não nesse sentido de ser mãe, que vá inundar nosso relacionamento sexual, porque ninguém quer transar com a mãe. Exatamente. Entendeu? Eu vejo assim, aquela coisa da síndrome do ninho vazio, né? É muito isso, né? A mulher, ela não consegue ter essa conexão. Nossa, eu tô louca pro ninho esvaziar, eu ainda tô há anos a fio desse ninho esvaziar, quase... então eu tenho que viver como... Na boa, você tem que ter uma dupla vida ali. Porque Sim. tem os seus filhos, beleza, papapá, seu papel, de fazer todo esse papel de mamãe, papai, etc. Mas você não pode misturar isso. Exatamente. E é muito cômodo para aquela mulher que não quer enfrentar a dificuldade de se conectar em profundidade com o marido. Aí fica aquela coisa bem clássica. É assim, ó, esse cara foca no trabalho, essa mulher foca nos filhos. Aí um dia os filhos saem de casa, né, vão crescer, e o cara se aposenta. Olha que situação, né? Vocês ficaram 20, 30 anos juntos, fugindo um do outro, o cara no trabalho, refugiado lá, né? E a mulher com os filhos, de repente você olha pra cara um do outro e fala, quem és tu, Esbelto Infante? Vou te dar uma estatística, né? Então, nos últimos 5 anos, IBGE, gente, isso, tá? Nos últimos 5 anos, aumento de divórcio em 75%, tá? No último ano, tá? Do meio do ano passado até o meio desse ano, o aumento de divórcio em 260%. Ou seja, isso é o quê? Pandemia. Sim. Você teve que encarar a pessoa pela primeira vez. Você tem que conviver de fato, né? Não dá pra fugir. Exatamente. Encarar essa pessoa. A maioria o quê? Pulou fora. É isso, eu falo sempre isso assim, quando eu vou falar pra alguma aluna, assim, eu falo assim, cara, olha só, amizade colorida é sexo e amizade, como o nome diz. Então é só coisa boa. Sim. É muito difícil dar errado uma amizade colorida. Porque você, quando não tá afim, você fala, vai pra tua casa, vou pra mim e tal. Agora, quando você migra pra um relacionamento de longo prazo, que é o que a grande maioria das mulheres quer, você tem que levar em consideração que aquela pessoa, você não conviveu com ela. E convivência é uma base do relacionamento. Sim. E a outra, você não sabe quais são os objetivos, você não sabe como é que ela tá desenhando a vida dela e se você se encaixaria nisso. Então, esse encaixe de convivência e parceria de vida, né? Porque assim, tá junto no lado bom, qualquer Zé Mané tá. Agora vai estar junto numa situação de risco, de desemprego, de doença. O amor e a cabana, né? Que a mãe falava, e é verdade, né? Aquilo vai trazendo para a realidade. Mas eu ainda quero fazer o papel do diabo no seguinte sentido. Talvez a mulher, até por essa questão que você fala, e é real, né, dela romantizar, né, trazer essa coisa do amor romântico sempre para
a equação, não é só que ela traz o amor romântico, ela traz a idealização de uma situação, tá? Eu acho que mais do que o homem tá mais contém, é assim, tudo bem, eu consigo trabalhar com isso. Acho que a mulher, ela sempre tá um pouquinho mais atrás desse ideal, dessa coisa. Será que ela não consegue colocar, né, voltando para a série, né, para essa personagem que tá olhando para aquele cara, ela não consegue colocar o marido dela no papel desse louco, desse aventureiro, dessa pessoa que tem mais essa capacidade, porque no fundo ela quer manter estes dois ideais. Pode ser. Entendeu? E não misturar eles. Você tá me ser. entendendo? Porque uma vez que você mistura, eles se quebram, certo? Então aquele que é o ideal, o protetor, o não sei o que lá, o da família, você vai trazer, digamos, a libertinagem, você vai trazer essa coisa toda, ele vai ser contaminado, ele não vai ser tão perfeito assim. Exatamente. Então, ela não está querendo os dois lados da perfeição, mas não em uma única pessoa, porque ela não consegue conceber. Porque realisticamente ela vê que um acaba perdendo um pouco de um lado e o outro acaba perdendo. Não, um perde um pouco da libertinagem, o outro da perfeição. Aí você junta, você tem um cara legal, mas não tá ali no ideal, entendeu? Então, assim, é meio que uma contradição juntar esses dois. Porque essa é a grande questão. Existe como, mas não vai ter a perfeição, não vai ser o ideal. Existe como você juntar. Como eu acabei de falar, eu tenho um marido que não me protege, quase que vai cruzar a rua, vai você primeiro na rua, né? Tipo, porra, um cara veio, me deu uma volta. Não, Tati, esse cara pode te dar uma volta. Imagina, zero proteção. Então, ele é imperfeito, um puta pai, 1 milhão de outras coisas, mas assim... Nessa característica, né? Nessa. E várias outras também, é imperfeito, como eu também sou, tá, gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo é. E aí, talvez a junção desse animal, desse ver, porque o Niso é muito sexual, ele é muito, tipo, animal, o Niso ele acha tesão em qualquer mulher, tá? Ele vai encontrar, como ele diz, ele bota de 4, vê pela, né, o bumbum, meu amor, e tá tudo certo. Então, assim, ele é altamente sexual, então... talvez casar esses dois se juntam a uma pessoa imperfeita, que é o meu caso, né? É aquilo, né? Você falou assim. Será que isso não é... Você tá abrindo mão? Porque são poucas mulheres que vivem o meu caso. São poucas mulheres que realmente vivem uma vida sexual por você bacana. Quanto por ele. Ou seja... Sim, né? Com certeza. E também tem um parceiro de vida. Isso. Vamos fazer 20 anos. Sinceramente, gente, acho muito... Nunca diga nunca, mas assim... Acho difícil a coisa azedar essa altura, porque vamos de combinar que, né, só muda de interesse e eu tenho essa sabedoria, né? Então, enfim. E ele também. Então, são poucos relacionamentos que conseguem atingir essa maturidade. Será que isso também não é um fator complicador para essa mulher? Juntar esses dois personagens dentro da própria cabeça dela? Porque eu fico pensando, por que ela não está querendo fazer... Claro que isso não vai acontecer automático, mas... já passou uma temporada toda, ela tinha que trazer uma tentativa e não uma tentativa uma única, né? Tentar construir essa nova forma de se relacionar, porque o relacionamento, gente, é uma eterna renegociação do contrato. Sim, sim. E tem uma coisa que assim, para aumentar a complexidade dessa análise, a gente tem que pensar o seguinte, ó. À medida que a gente vai ficando mais velho, a tendência é o sexo perder, vamos dizer assim, perder espaço diante de todas as outras características que o relacionamento pressupõe, né? Então, assim, vamos dizer, você tá lá com 80 anos, né? Você já não vai, se tiver, vai ser uma coisa meio que excepcional, né? O sexo. Então, você vai ter outras características que vão pesando cada vez mais, né? Não que o sexo não seja bom, mas eu particularmente enxergo que existe uma troca, né? O tempo vai passando e aí talvez a questão, sim, da parceria, né? Assim, eu acho que aquilo que não pode perder é você ter uma pessoa para conversar. As pessoas, as minhas alunas
todas da terceira idade são as mais taradas de todas, tá? As que mais transam, as que mais estão cagando, as que mais que vão, compram vibrador, estão nem aí. Ontem eu tenho uma aluna com 58 anos que ela é linda, assim, tipo, ela deu uma aula para as outras alunas ontem, uma live que eu fiz, né? Falando dessa coisa, eu falei, cara, eu tô curtindo minha vida, eu tenho 3 aqui atrás de mim e tudo mais, então, ou seja, é isso mesmo, assim. Mas talvez pro homem não seja tão fácil, não sei. Tô aqui jogando pro ar, assim, né? Sabe que quando passa o tempo, outras características não vão pesando muito, ou seja, essa equação ela é muito particular também daquela química daquela fase da vida, né? Sim, então, digamos ali, existem, poxa, ali o sexo ainda tem uma importância muito grande, pelo menos pra mim hoje tem. Pode ser que daqui a 10, 20 anos ele tenha, mas não seja tanto quanto aqui. Então essa equação ela vai mudando rapidamente. E depende dos dois, né? Sim. Porque às vezes um tem um fogo maior e o outro não acompanha. Pode ser um homem, uma mulher, tanto faz. E aí torna-se mais assimétrica essa relação, né? Acho que eu já falei aqui em um outro episódio. Só que aí que tá. Quando eu falo que as pessoas, da minha relacionamento sexual, as pessoas acham que eu transo 3 vezes por semana. Oi? Não. Às vezes, como o Xaxá acabou de falar, rola umas fases. Gente, às vezes pode rolar de ser uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês já teve momento. Só que o fato é que cada vez que o prédio treme, é diferente. A questão é você pensar, mas a qualidade, aí que tá. Você pode ir chegando a ficar mais velho e talvez não dar tanto espaço, ou não ter tanta paciência, ou whatever, ficar com preguiça, ou isso não ser tão importante na sua vida. Só que quando diarreia, entendeu? Essa é a questão. Eu tenho tinha uma parente na família, infelizmente ela faleceu, e era uma senhorinha. Ela sempre falava assim, passava uma pessoa mais bonitinha, ela se assanhava, falava, não sei o quê. Falava, não, meu filho, aqui, ó, o homem, o pau cai, envelhece, amolece e cai. A mulher não, a brasinha tá sempre aqui. Então a gente dá uma banadinha assim, ó, aí me veio na cabeça aquela cena da brasinha da churrasqueira, né? Eu falo, nossa, eu não falo isso não, que eu nunca mais consegui desver essa cena. Mas é isso, né? Assim, eu acho que essa é uma complexidade, né? A gente fala de sexo. Eu sempre falo pra meus alunos, sexo é uma coisa, amor é outra, relacionamento é outra. É claro que a gente quer um relacionamento que tenha sexo e amor. Mas quando a gente consegue meio que separar os assuntos para depois juntá-los, fica mais fácil a gente entender o que é de cada área da vida. Eu acho que quando a gente vai pro amor que a gente foi ensinado, amor romântico, é que fica tudo uma confusão só. É tudo uma coisa só. Então, por exemplo, se você não sente mais aquele tesão que você sentia, porque você é proporcional ao amor, por exemplo, né? Fala assim, não sinto tesão até porque eu não amo, mas como assim eu não amo? É uma pessoa tão bacana comigo, e aí começa a criar esses conflitos. Eu acho que boa parte desse conflito, pra gente chegar nessa conclusão, e que é complexa, a gente tem que meio que separar cada casinha, pra depois rejuntar tudo de novo, né? E entender assim, bom, isso aqui é isso, beleza. Não vamos misturar os assuntos não. Ó, eu amo sim, né? Poxa, o sexo não tá igual tava. Ok, mas como é que eu trabalho essa... Não é que eu preciso trabalhar o amor, eu preciso trabalhar o sexo, concorda? Sim. Não, sim, exatamente. Acho que você falou uma coisa que é muito importante, que é você quebrar o quebra-cabeça. Esse é o princípio da psicanálise, inclusive. Para a gente conseguir chegar a alguma conclusão, a gente tem que zonear o quebra-cabeça inteiro e começar do zero, né? Então, colocar cada coisa na sua caixinha e ver o peso de cada coisa, o que você dá e o que você deveria dar, né? Porque também tem isso. A pessoa pode dar... eu acho que eu sou uma pessoa que dou muito pouco peso ao amor romântico, por exemplo, que eu sou zero romântica, eu não tenho nenhuma idealização de romance, é tipo 000. Só que eu acho que ele tem a sua importância, assim. Sim. Então eu deveria trabalhar mais essa questão do amor romântico. Por inúmeras questões. Mas, enfim, cada pessoa, ela tem que realmente quebrar esse quebra-cabeça e ver em cada caixinha o que tem de bom, o que tem que tá faltando e como a gente pode reconstruir esse quebra-cabeça de uma forma produtiva. Sim, sim. Porque no fundo é isso. A gente tem um certo orgulho, eu acho que vem com isso, que acaba dificultando essa reorganização. De que não, eu sei o que eu quero isso, quero aquilo. Não necessariamente. E o outro, esses quereres, tantos desejos, e tanto as suas coisas quanto do outro, como você falou, vai mudando ao longo da vida. Significa que muda do água para o vinho? Não necessariamente. Vai sumir? Não necessariamente. Podem ser coisas que vêm e voltam. Mas
as pessoas não têm ideia realmente do que precisa ser trabalhado na relação. Então, se a questão, por exemplo, essa moça, ela tem bem claro, tá tudo da série, no caso, ela tá tudo claro na cabeça dela, que o cara é ótimo pai, tudo bem que é uma série, né, gente? Porque eu duvido que seja pessoa tão ótima assim. Ok. E o que falta ali é um fator, que seria o fator sexo. A gente teria que realmente, cada caso, anotar e entender, cara, ver quanto peso cada caixinha dessa tá e como é que a gente pode reconstruir isso novamente. Sem Eu dúvida. acho que é esse trabalho que não é feito. Sem dúvida. Acho que é muito mais fácil você olhar pro lado, encontrar outra pessoa e estar na mesma situação daqui a 5 anos, entendeu? Exatamente. Eu brinco que a gente fala isso na peça, eu e o Eunice, a gente tem a peça Vem Transar com a Gente, e aí eu falo sobre isso, né? Olhar pro lado e de cada 5 anos e encontrar uma pessoa diferente. E ele fala, tipo, meu pai, que o pai dele, Chico Anísio, foi casado com o quê? Com 7 mulheres. Então, assim, quando o negócio enjoava, te pulava. Entendeu? Então, assim, ou você vai ficar pulando, ou você não vai pular, mas vai ficar infeliz, porque pelo menos essa moça da série, ela tá explorando isso. Eu acho que isso que a gente mais tem que falar aqui hoje é correr atrás dessa exploração, correr atrás dessa compreensão, desse entendimento, de ver como é que a gente pode resolver essa questão. Às vezes sim, sozinha, para você entender, porque às vezes também, e eu acho que muitos homens vão poder dizer, sim, realmente isso acontece. A mulher não tem ideia do que ela quer, ela vem com essas ideias de que ela quer algo de diferente. E ela começa a verbalizar várias coisas e chutar e começar a disparar 1 milhão de coisas e o cara fica tipo... mas afinal, o que você quer? Ai, bicho, tô sem saco. Levanta, dá meia volta e... tá bom, quando você decidir, você me fala. Porque ela não tem tão claro na cabeça dela. Então, acho que não deixa de ser um boicote ela chegar e disparar desse jeito, sem ter essa clareza. Eu entendo que muitas vezes você quer debater. Você quer, como a gente está aqui, quer ter ideias novas, quer poder, quando você fala em voz alta, você está ouvindo o que você faz. Então é isso que eu quero. O processamento externo, às vezes acontece isso, né? Você precisa falar para você entender. Porque se você usa esse desabafo total com o seu parceiro, ele pode simplesmente dar meia volta e não ter paciência de te ouvir. Exatamente. Quando você é a única coisa... Então... Vamos lá, então. De repente, se o papel é debater, então deixa isso claro. Vamos aqui debater ideias. Sim, exatamente. Eu não tenho uma conclusão formada. Exato. Eu vou dizer claramente o que passa pela minha cabeça. Exatamente. O que é maravilhoso. Pega uma garrafa de vinho, uma cerveja, senta e vamos conversar, vamos bater um papo. Eu não tô eu não estou exigindo aqui nada, eu não vim aqui conversar. Você quer? Vamos conversar, né? Aquela coisa que todo homem odeia. Nossa, ela mandou vamos conversar. Você deixa claro, não, a gente vai conversar literalmente. Eu não tenho um tema. Me ajuda a colocar, a organizar minhas ideias. Isso. Se a mulher fala isso pro cara, o cara fala, claro. Ele vai gozar. Tipo assim, eu tô confusa aqui, então eu vou falar um monte de coisa. E eu quero que você me ajude a montar esse quebra-cabeça. Eu tenho certeza que qualquer homem vai se sentir muito útil nesse sentido. Fala, claro, cara. Quando a gente tá aqui falando assim, não tem trabalho, as pessoas não fazem o trabalho, agora a gente está começando a exemplificar, porque, né, eu gosto de dar exemplo, então isso é um excelente exemplo de como é que a gente realmente pode começar a fazer esse trabalho. É uma coisa como essa, pegar esse cidadão, né, e dizer, eu quero conversar, eu quero jogar minhas ideias, eu quero me ouvir, entendeu? Eu quero debater. Não tem nenhuma missão por trás disso, né? Porque isso é uma coisa que a mulher muitas vezes faz. E eu sei porque eu sou mulher. Então, você tá vindo com essa papo de que não, você quer conversar, quer debater, mas no final das contas você tem tipo 30 pautas que tu me quer meter ali no meio. Não! Exatamente. Eu acho que o que os homens têm de medo da tal da DR são as críticas, é o julgamento, né? Então, eu acho assim... A crítica, o julgamento, a história de que você fez isso aqui, aí puxa lá do arquivo, aquela coisa que a gente fala, né? Mas eu acho assim, você tem toda a razão, eu faço isso muito intuitivamente e é ótimo, é libertador você poder virar pro outro e falar assim, cara, olha só, tô todo confuso com um determinado assunto, que seja sexo, você tem que ter muita confiança, né? Falar assim, eu vou te falar um monte de coisa aqui, e aí me ajuda a me entender, porque minha cabeça tá muito confusa e eu não quero... aí até fica legal você se reafirmar isso, eu não quero concluir nada precipitadamente, né? Então, assim, olha, eu tô sentindo isso, mas ao mesmo tempo eu tô sentindo aquilo. Parece contraditório, né? Assim, tipo, o que você acha? Sabe, eu acho que tem que ter muita maturidade pro casal poder abrir, né? O seu... Mas isso é o trabalho. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Então tá aqui uma dica para vocês de como colocar esse trabalho em
em prática, literalmente. Então, essa é a primeira dica. É realmente sentar e ter uma conversa aberta com o seu parceiro, mas avisando a ele que você não está com nenhuma missão aqui escondida, nenhuma metida, e que você vai falar, e no final das contas vai começar, mas é porque você... Isso é briga. Essa é a discussão. briga. A intenção, aí que tá, gente. Acho que o boicote, tem que ficar muito alerta nos boicotes que a gente se promove. Porque muitas vezes a gente tem a intenção justamente de crescer, de ir além, de conseguir chegar num certo lugar, mas ao mesmo tempo o nosso orgulho, nosso ego, nosso whatever, fica nos boicotando. Sim. Entendeu? Então, você tá ali com algumas intenções maldosas ali por trás para provar o seu ponto, para mostrar como você realmente tem razão e a outra pessoa não tem, é completamente contraprodutivo e não vai ajudar em nada nesse caso. Então, assim, de uma forma prática, sentar e livre e a pessoa realmente saber que você está livre, você tem que provar isso. Porque se você não provar, no final dessa conversa, que você não estava ali para cobrar isso, aquilo, a pessoa vai sacar, filha da mãe. Ela veio com esse papinho lindo, que eu quase gozei, de que a gente queria conversar, queria debater, chegar numa conclusão, e no fundo, ela tinha vários alternative motives, né? Ela tava com motivos ali de querer enfiar, ele não vai confiar novamente. Sabe aquela cena de filme, rolar. quando o cara vira, os dois caras com a arma apontada assim, fala, vamos Exato. baixar as armas? Exato. Só que aí nesse exemplo que você fala, é como se a mulher, depois de baixar, ela puxasse outra arma daqui de trás. Exato. Aí o cara fala, pô, eu fiz o que você me pediu, baixei Isso minha acontece arma. muitas vezes isso, e de pô. forma inconsciente, É, tá? sim. Ou até de uma forma de mania, porque, né, você tá sempre nesse papel de pronta pra pá, que você sem querer, quando você viu, você saiu falando um monte de coisa. E se isso acontecer, pede desculpa na hora e volta. Porque, assim, se você fura o contrato, se você falar que você vai fazer uma coisa e faz outra, isso não promove uma confiança de que pode Pelo se contrário. estabelecer um relacionamento desse jeito. E eu acho que a raiz disso tudo, talvez seja tema até para um outro episódio nosso aqui, não sei nem como é que tá o nosso tempo, veja aí. Mas assim, é a questão da autorresponsabilidade. Quando muita gente entra no relacionamento achando que o outro deveria ser de um jeito, tudo mais, não sei o que, ou seja, ele deveria fazer tudo, né? E quando a pessoa age dessa forma, criticando o outro, ela se esquece que ali é uma construção. Nossa, aí isso é uma autocrítica minha. Eu sou típica pessoa para fazer isso. Eu boto 1 milhão de críticas no Nis, 1 milhão. Quando depois, metade desse 1 milhão de críticas são coisas que eu não tô fazendo e tô projetando nele, tá? Sim. Fato, tá? E outra, não tem o poder de autocrítica, entendeu? Então, isso é algo que acaba com o relacionamento, se você não consegue parar e dizer, não, peraí, não é por aí, né? Exatamente, eu sempre falo para as meninas o seguinte, né? É muito comum você colocar, ele fez isso comigo, eu sou infeliz e tal. E eu sempre falo assim, olha só, ó, vamos pensar qual a sua parcela. Vamos dizer que ele realmente tenha sido um cara muito ruim com você. Mas foi você que atraiu ele. Foi você que não soube filtrá-lo. Foi você que permitiu que ele entrasse na sua vida. Foi você que não soube acertar isso. Muitas vezes foi você que saiu e voltou. Então assim, ó, sempre você vai ter o controle da situação. Se você pensar da seguinte forma, como eu penso o seguinte, olha, vamos aqui para construir, e se a gente esgotou todas as possibilidades de diálogo e tudo mais e tal, e realmente chegamos à conclusão que a incompatibilidade é impossível de ser resolvida, você tem a chance de sair. Agora, quando você escolhe permanecer num relacionamento, eu penso que você tem que transformar ele na melhor coisa possível. Ao invés de ficar assim, ó, eu tô aqui, mas a culpa é sua. Não adianta nada, ué. É a construção. Gente, né? Uma coisa que é de fundamental importância e conceito de psicologia básico e muito, muito, muito importante para o relacionamento humano. Se você não toma responsabilidade por aquilo que você faz, você não consegue mudar a sua perspectiva. Então, vamos lá. Se eu não consigo ter a compreensão de que eu projeto no meu marido os meus defeitos, eu não consigo frear esse comportamento. Eu não consigo mudar essa conjuntura, porque eu não estou tomando responsabilidade. É a mesma coisa se alguém te pede desculpas. Se a pessoa vira e fala, Xaxá, pô, desculpa, eu não queria ter errado com você. Se é realmente um pedido de desculpa, essa pessoa parou, olhou, se responsabilizou por esse fato e aí sim ela mudou a sua perspectiva. Aquilo que ela pensava de uma forma, ela passou a pensar de outra. Isso é o verdadeiro pedido de desculpas. Isso é a verdadeira mudança de perspectiva. Sim. Então, sem você conseguir assumir sua parcela de responsabilidade na merda que você está, ou que você passa, ou enfim,
uma merda da parcela do relacionamento parcialmente merda que você tem, né? A coisa não vai funcionar. Exatamente. Então, isso é, assim, de fundamental. É a base, né? É a base de tudo, assim. E importante. eu acho que isso tá um episódio legal a gente falar sobre isso, dessa questão do... Você entra e pensa assim, ó, eu sou perfeita, tá? Então você tem que adequar, você tem que seguir esse roteiro aqui. E ainda tem aquela história assim, ó. Qual é o roteiro? Não vou te contar, não. Você tem que saber qual é o roteiro, né? Nossa, ainda tem essa de falar assim, ó. A bola de cristal, gente. Você. Cara, se eu puder dar uma dica para as mulheres hoje na vida, é tipo... Bicho, homem não tem bola de cristal, cara. Porra, para com essa porra. Sabe que é uma coisa muito louca. A mulher acha que ele tem que adivinhar o que ela quer ou deixa de querer, sabe? E eu entendo, eu também quero um mistério, mas desculpa, os caras são limitados. Não é qualquer um que vai falar, nossa, o que ela quer é isso, e vai perceber e tal. A grande maioria não é. Então, tipo, bola pra frente, vambora e anda. Joga a porra da bola de cristal pela janela, porque ela é seu inimigo. Porque essa sensação de que o cara tem que saber corresponder cada... Isso realmente é a fantasia. Esse é o tal do amor romântico e da fantasia. Eu critico sempre do amor romântico, não é o carinho, não, nada. Isso é maravilhoso. É a fantasia. É a fantasia, a ilusão daquilo fantasia. Que não viver, existe. insistir, bater numa fantasia que ela acha que é o que vai salvar. Não, cara, tem tanta forma de se relacionar com a realidade, com a imperfeição, porque é isso que a gente vai encontrar. Exato. Né? Mas é legal, né? Vale a pena. É legal, gente. Bom, é isso. Stay tuned, né? Volta toda quinta-feira, estamos aí. Daqui a pouco a gente vai começar a trazer algumas pessoas. A gente está pensando como é que a gente faz isso. Eu acho que a gente deveria trazer o povo mesmo, as alunas, os alunos, o povão. Porque, olha, esse negócio de celebridade, cara, na boa, é meio cansativo pra mim, né? Mas, enfim. Trazer pessoas interessantes. Interessantes, entendeu? Casos interessantes, porque acho que é isso, a gente aprende com a experiência com o Paulo, dos ali. outros. O Paulo tá atrás da câmera ali, o Paulo já vai participar. Ele já vai ser o primeiro aqui do nosso... O Paulo dá pra fazer uma série, não dá? Dá. Diz que o Paulo tem muita história aí. Assim, história, ele me contou umas ali que eu falei, rapaz, você já dá uma série. Amor. Netflix te achar, vai acabar com o nosso podcast aqui, que você vai falar. Tá entendendo. O príncipe ele é do bagulho preto mesmo. 3 carioca aqui em São Paulo junto, a gente vai arrebentar, né? Esse negócio todo. Não, mas a gente vai trazer umas novidades aí pra vocês, final do ano também, né? E tal. Então, fique ligado aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, comentem. Sugestões é sempre muito bom, né? Você tem respondido os comentários? Eu tenho, respondi todos os comentários, estão lá. Então, assim, comente, bote lá, né? Mande esse link para suas amigas, fala, rapaz, tem um negócio maravilhoso aí, são 2 pessoas que falam isso, não sei o que, eu não consigo parar de assistir, olha, eu tô ouvindo esse negócio aí, tô muito feliz. Tô curtindo. Então tá, até semana que vem. Né? Tá bom, um beijo, tchau, tchau.